Bom, primeira aula, estrutura de pastas para projetos React. Por que isso é tão importante? Cara, porque como um desenvolvedor pleno, sênior, tech lead e daí para cima, as pessoas vão esperar de você organização. Né? As pessoas vão olhar para o seu código e vão identificar se você é um bom profissional ou não. Por quê? Você vai trabalhar em times que vão ser compostos de muitas pessoas. Então, imagina que você é um engenheiro de software. Vamos comparar aqui na metáfora do engenheiro civil. Cara, imagina se essa casa estivesse toda bagunçada, sem estética, sem organização, uma salinha pequena, um banheiro gigantesco, com várias portas aqui, sei lá, o mictório aqui, a patente aqui na sala, a pia da cozinha dentro do quarto. Cara, esse profissional que construiu isso aqui não é competente, basicamente. Né? Então, quando as pessoas veem um projeto seu e veem que a separação de conceitos está sendo bem feita, ou seja, cada coisa está em determinado local, você abre o projeto e qualquer ser humano que manje um pouco de desenvolvimento consegue compreender cognitivamente, ou seja, as coisas fazem sentido, né? Não vai ter lá um projeto com centenas de linhas em um único arquivo que, cara, para eu entrar aqui dá aquela cansaço mental, sabe disso? Então, aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque aqui a gente vai montar o nosso website de e-commerce seguindo uma arquitetura. E aqui eu vou usar a minha arquitetura, pelos meus anos de experiência, mas é uma arquitetura meio que padrão no mercado, que vai conter algumas pastas dentro do nosso projeto. Então, a gente vai falar sobre cada uma delas durante o projeto, mas aqui é sobre criar essas pastas. Então, a gente vai colocar os componentes na sua própria pasta, os hooks, que é onde a gente guarda a lógica na própria pasta, services, helpers, utils, constants, providers, assets e além dos arquivos de índice. Tá? Tudo isso que a gente comentou na introdução. E, cara, essa estrutura, né, uma organização bem feita, facilita onboarding de novos developers. Né? Então, por exemplo, alguém que acabou de entrar no seu time vai entender o seu projeto de maneira fácil. Se você quiser algum colaborador, alguma pessoa que vai te ajudar, algum voluntário, vai ser mais fácil, ela vai entender. Para você fazer testes, imagina que você tem um arquivo lá gigantesco. Como que você testa esse arquivo se ele faz várias funções? Os testes são de acordo com a função que aquele arquivo provê ou executa. Então, quando você tem um arquivo isoladinho, é muito mais fácil você testar aqui. Escalabilidade. Pô, quero refatorar esse projeto, ou quero dobrar ele de tamanho. Putz, se ele estiver desorganizado, vai ser muito difícil fazer isso. Mas se estiver organizado, não. Então, aqui a gente tem algumas metáforas, né? A planta baixa de um prédio, como a gente colocou aqui, né? De uma construção, ou um shopping center bem sinalizado, né? Pô, vai naquele shopping center, onde que é a praça de alimentação? Geralmente não é no último andar, mas onde que é o banheiro? A gente não sabe, né? Enquanto em um shopping center organizado, a gente sabe onde estão as coisas, a gente vai lá. Então é a mesma coisa, esse cansaço mental, cansaço cognitivo é diminuído, né? Então a gente gasta menos energia para entender as coisas quando elas estão bem definidas na parte de estrutura e arquitetura, tá bom? Então vamos para a prática. Eu vou aqui começar um projeto Vite.js do zero, do nosso e-commerce. E lembrando que essa aula especificamente não é sobre a construção, você fazer o seu setup, mas a gente tem aula sobre isso, inclusive o Alexandre fez uma bem boa, de como você dá esses passos. Então eu vou fazer um pouco mais acelerado, mas vou fazer também para caso você nunca tenha feito. Lembrando que se precisar de mais ajuda, temos uma aula só sobre isso. Então eu vou abrir aqui. O que eu fiz, né? Eu procurei aqui no Google por Vite.js. E aqui eu vou clicar em Getting Started. Né? Então ele vai dar um overview ali e ele vai dar o comando para você fazer o scaffolding, ou seja, você dá o start com um projeto template ali que não vai ter muita coisa dentro. npm create vite latest. Vou copiar isso aqui, vou abrir a linha de comando no terminal, lembrando que eu já tenho Node instalado aqui, vou colocar o Node mais atualizado, vou dar um zoom aqui para vocês e vou colar aquele comando, tá? Olha, ele vai instalar o pacote que tem o criador de projetos Vite, pedir o nome do projeto, então vamos lá, Dev Fellowship, vamos colocar e-commerce boxing. E aqui ele pede um framework, a gente vai usar React. Uma variante, a gente vai usar TypeScript. Instala com npm começar agora? Sim, ele já vai instalar. Senão a gente teria que rodar npm run install. E ele já rodou também, né? Então se a gente abrir aqui, vamos testar isso. Abrir aqui. A gente abre uma nova guia e está rodando aqui um projeto React com Vite, beleza? Então agora a gente precisa criar as nossas pastas. Como que a gente vai fazer isso? A gente volta aqui no nosso terminal, vou abrir uma nova tab, Ctrl+T,
provavelmente já vai estar na mesma pasta, não estava, então beleza, agora estou dentro do meu projeto e eu vou rodar aqui cursor e ponto. Cursor é a IDE que eu vou utilizar aqui, também temos aulas especificamente sobre isso, sobre como você setar o seu ambiente, inclusive instalando o cursor, que é a IDE que a gente vai utilizar nesse curso, beleza? Então, vou dar um zoom aqui, vou abrir o terminal agora aqui dentro do cursor, volto no meu terminal inicial, dou Ctrl C, ele para de rodar, lembrando que se a gente atualiza aqui, o server agora está offline, voltamos para o cursor e agora a gente dá um npm run dev. Lembrando, ó, já temos o Node Modules, por quê? Porque as coisas estão aqui agora. O cursor agora está com um navegador interno, mas a gente não necessariamente precisa utilizar ele, ou podemos utilizar, fica ao nosso critério. Beleza. Agora a gente precisa criar as pastas. Então, num projeto React Vite, a gente pode abrir aqui, ó, source, que vem de src, vem de source, que é fonte. Então, código fonte. A gente vai ver aqui, ó, ele só tem uma pasta criada, que é a pasta assets. Ele tem o arquivo inicial, né? Tem que fechar um pouco aqui, para ficar mais claro para vocês, que é esse app. Então, tudo que está acontecendo aqui dentro, a gente pode apagar tudo, por exemplo, e deixar só uma div com Hello World. A gente volta aqui no nosso navegador e a gente vê o Hello World. Tá? A gente pode tirar tudo isso aqui. Beleza, temos só o nosso Hello World. Show! E agora a questão é a gente criar as pastas. Tá? Geralmente, vou abrir aqui um novo terminal. Esse projeto já vem com o Git instalado, ou seja, Git status. Ah não veio. Então vamos inicializar também nosso repositório Git. Por quê? A gente vai fazer algumas alterações aqui que eu quero ir versionando, tá? Então Git init, a gente inicializa, Git status. Agora sim temos um repositório Git, perfeito. E ele já vem com o Git ignore, isso sim, ele já vem. Então a gente vai dar Git add, Git status, tá? Git add ponto. Vou pedir para ele adicionar tudo, Git status, Git commit -m init. Tá? Então agora a gente inicializou e ele está com uma versão commitada localmente. A gente ainda não criou o repositório no GitHub, não vai ser necessário. E agora sim, por fim, vamos criar a nossa arquitetura de pastas. Então, se a gente lembrar lá no nosso Miro aqui, a gente tem algumas pastas principais. Temos que seriam como se fossem os nossos os cômodos da nossa casa. Tá? A principal, e eu vou contando aqui cada uma delas, seria de components. Então, criei o folder. Uma coisa importante, se você cria uma pasta no repositório Git, só a pasta ela não é versionável. A gente vai ver aqui que não tem nenhuma diferença, ó, porque eu adicionei uma pasta, mas nenhum arquivo. Tem um tipo de arquivo que é o git keep. A gente pesquisando aqui no Google, o arquivo git keep é uma convenção popular para forçar o Git a rastrear diretórios vazios, já que o Git não rastreia pastas vazias por padrão. Então, você torna essa pasta visível ao adicionar um git keep, que é um arquivo basicamente nulo, tá? Então agora eu vou criar aqui .git keep. E agora sim você vai ver que ele já aparece, então o Git vai versionar essa pasta components. Na pasta components, a gente vai guardar componentes. Então, mais para frente a gente terá cada uma das aulas sobre cada um dos tipos de coisas que vão dentro dos nossos cômodos, mas componentes são um dos ativos principais de um projeto React, porque ele é baseado em componentes. Outra pasta que a gente vai criar, e agora eu vou mostrar um hack para vocês, que é criar já o arquivo git keep. Então você cria como caminho inteiro e vai funcionar. Então vamos lá. A gente vai criar, por exemplo, as constants, git keep. Então ele já criou a pasta e o arquivo. Constants são constantes, geralmente algum tipo de estrutura que tem valor, né? Então diferente de uma variável, ela é constante, ou seja, esse valor a gente vai usar ele de maneira definitiva, não é um valor que se muda com o tempo. Então geralmente para coisas que são mais estruturais da aplicação, né? Por exemplo, categorias do nosso e-commerce, a gente pode deixar aqui como constantes. Não, as categorias não são constantes, elas vão variar de acordo com o que for definido no painel administrativo. Daí não. Então, daí aqui, por exemplo, poderia ser tamanhos de determinado item do marketplace, PMG. Pô, isso sim, acho que faz sentido ser constantes, não é coisa que a gente vai mudar tanto no back-office. Então, tudo que não é alterável no banco de dados, que a gente chama de hard-coded, né? Então, codado ali de maneira mais dura, a gente coloca aqui em constants. A gente vai exemplificar também com o tempo. Outra pasta importante aqui é a pasta de utils. Tá? Aqui vão ficar as funções utilitárias. Cara, vai ficar óbvio conforme a gente avança no projeto o que são essas funções, mas geralmente são funções que são usadas em vários locais, várias lógicas, vários hooks.
a gente usa. Então, por exemplo, obter a data atual. Obter a data atual, o próprio React, o JavaScript, tem um primitivo ali de date. Você cria um objeto ali, new date, e você consegue renderizar a data atual. Então, obter a data atual é algo simples, mas que você tem que toda vez lembrar ali, new date. Então, por que a gente não faz uma função utilitária, que é fácil eu lembrar o nome dela, e que ela faz só essa parte? Né? Então a gente coloca aqui. Depois, para eu formatar essa data com dia, mês, ano, que é o formato aqui no Brasil. Poderia ter uma outra função utilitária para isso. Então, tudo isso aqui fica aqui dentro do Utils, beleza? Assets a gente já tem. A próxima pasta seria de hooks. Como eu falei, hooks é onde a gente vai armazenar a lógica da nossa aplicação, beleza? Uma pasta bem legal para a gente se comunicar com API, nosso back-end, ou às vezes diretamente com o banco de dados, é a pasta Services. Então, a gente cria aqui services/git keep, certo? Então, de novo, são arquivos que vão ter a lógica de comunicação com um serviço externo, certo? Então, geralmente os hooks vão chamar os services. Então, essa estrutura aqui já é útil. A gente pode ter também uma pasta de providers ou contexts, mas geralmente eu prefiro dar o nome de provider, que é a pasta que vai conter os providers, obviamente, mas são aqueles arquivos que fornecem dados para a aplicação como um todo. Então, diferente da gente passando propriedade de componente para componente via props, vamos falar também sobre isso, nos providers a gente consegue passar de maneira mais geral. E cara, acredito que sejam essas as principais. Vamos lá. Hooks, Component Service, Helpers, ou Utils, a gente utilizou Utils, Constants, Providers, Assets e o Index.ts. Beleza. Em cada uma delas a gente pode ter o Index.ts. Aqui, agora, daqui para frente, a gente vai ver que, nosso projeto já está muito mais preparado para a gente criar as coisas de maneira organizada. Poderíamos ter outras pastas? Poderíamos. Por exemplo, pastas de utilitário, enums, por exemplo. Enums/git keep. Enums são diferentes das constantes. Então, as constantes mostram, por exemplo, valores estáticos na aplicação, mas geralmente você exporta um valor. Um enum você pode exportar uma sequência de valores que é uma sequência lógica. Por exemplo, no caso dos tamanhos, ao invés de eu exportar tamanho P, tamanho G, tamanho M, exportar os objetos que se relacionam com os valores que a gente espera para esses conceitos. Aqui no enum eu poderia exportar tamanhos e dentro dele ele já teria os valores para P, M, G, por exemplo. Tá? Então é uma outra forma, mas também relacionado a dados hard-coded aqui na aplicação. Beleza? Gente, acredito que seja isso, tá? Então agora a gente está criando a estrutura do nosso projeto. De novo, esse curso é diferente do curso em que o objetivo é vocês criarem algo, criar uma aplicação. Provavelmente hoje eu criaria usando uma ferramenta de IA, por exemplo. Tá? Mas aqui é sobre a gente entender que se a gente for fazer algo do zero, ou se a gente for pegar algo pronto e refatorar isso para ficar organizado, a gente tem que seguir esse caminho. Daria para eu ter feito usando um projeto pronto e dando uma refatorada, mas eu acho que aqui, fazendo do zero, a gente vai criando um pouco mais de entendimento, porque ele vai estar vazio, então a gente vai criando de fato do zero. Mas para vocês pegarem um projeto de IA, por exemplo, e organizarem ele dessa forma, é a mesma coisa, inclusive podendo usar aqui a própria IA para fazer isso para vocês, tá bom? Vamos para a próxima aula. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.